Olá, começa agora o Brasil Eleitor e no programa de hoje você vai ver. Recadastramento biométrico chega a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É mais seguro, né? Para não ter fraude. E mais, cassação de mandato. Em 4 anos, a Justiça Eleitoral cassou 142 prefeitos. A maioria por compra de votos e abuso de poder. A denúncia em si, ela pode ser feita por qualquer pessoa, cidadão, candidato, partido político. Eleições 2016. Escola Judiciária do TRE do Espírito Santo convida ministro do TSE para falar sobre reforma eleitoral. A presença dele é fundamental para o debate. Financiamento de campanha no Brasil. Entendo o que muda com a reforma eleitoral de 2015 e como o assunto virou capítulo de um livro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Será que alguém conseguiu colocar em risco o sistema do TSE? O objetivo não é simplesmente provar que a urna não tem nenhuma vulnerabilidade. Ao contrário, é tentar achar alguma coisa que, por mais rara que seja, possa ocorrer para que, mesmo diante da raridade do evento, possa ser já identificado qual a solução de como se proteger. E TRE Paulista fecha convênio com o governo do estado para dar trabalho a condenados que cumprem penas alternativas. É uma oportunidade para eles e para a gente também, né? Cooperar com a gente e cooperar com a sociedade, né? Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. Cerca de 580 mil eleitores de Campo Grande devem ser recadastrados pela Justiça Eleitoral até maio de 2018. Em 9 cidades do estado do Mato Grosso do Sul, os eleitores já votaram, sendo identificados pela biometria. Para facilitar a vida dos eleitores de Campo Grande, o Tribunal Regional Eleitoral montou este posto, que fica na Central de Atendimento ao Cidadão, bem no centro da cidade. Nós estamos aqui na Central de Atendimento ao Cidadão, que é um posto da Prefeitura, e a gente está com atendimento volante aqui para atender os usuários aqui da Prefeitura que venham resolver algum problema e já podem aproveitar a oportunidade de fazer o título eleitoral biométrico dele. Em Mato Grosso do Sul, a Justiça Eleitoral já realizou o recadastramento biométrico em 9 municípios que contam com eleições totalmente digitais. A próxima cidade é Campo Grande, onde o Tribunal Regional Eleitoral pretende recadastrar até maio de 2018 585 mil eleitores. Eu, como estou aqui na Central de Atendimento ao Cidadão, vou aproveitar e realizar o meu recadastramento biométrico. Quem também aproveitou a passagem pela Central de Atendimento e fez o cadastro da biometria foi a dona Lourença Miranda. Foi rápido, foi muito bem atendido. Rápido mesmo. O eleitor pode também agendar o atendimento pelo site do TRE. Para o recadastramento biométrico, é preciso levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência. E se for eleitor de 18 anos, tem que ter o alistamento. Em média, assim, uns 10 minutos no máximo, porque depende muito da coleta, né? Se a pessoa tem uma digital legal, tudo certinho, é bem rápido o atendimento. Se não, é porque demora mais ou menos 10 minutos. E é tudo bem simples mesmo. O eleitor atualiza dados como o endereço, tira uma foto na hora e tem a assinatura digitalizada. Além, é claro, de ter as digitais coletadas. É rapidinho e quem agenda o atendimento pela internet não perde tempo em fila. É mais seguro, né? Para não ter fraude. O processo de cassação de um político deve seguir uma série de critérios. Tudo começa pela denúncia, que pode ser feita por qualquer cidadão no Ministério Público ou na Justiça Eleitoral. Nos últimos 4 anos, a Justiça Eleitoral cassou 142 prefeitos, a maioria por compra de votos e abuso de poder. Veja na reportagem como é esse processo. Abuso de poder político, econômico, compra de votos. Práticas que podem resultar na cassação de um candidato eleito. Mas como funciona um processo de cassação? A denúncia em si, ela pode ser feita por qualquer pessoa, cidadão, candidato, partido político, mas juridicamente ela tem um trâmite normal. Aonde? A denúncia ela é recebida, pode ser pelo Ministério Público ou pelo juiz eleitoral, sendo que se for pelo Ministério Público, ele tem que encaminhar depois ao juiz
para a abertura do processo ou não, ou se for o juiz, ele é que abre o processo diretamente. Então, nós temos aí um caminho muito próximo da justiça comum. A denúncia, a investigação e depois a abertura ou não do processo contra este candidato envolvido no escândalo. Uma vez instaurado o processo de cassação, não há como fugir das penalidades que vão além da inelegibilidade de, no mínimo, 8 anos. O candidato ou o eleito pagar multa à Justiça Eleitoral e também a inelegibilidade, ou seja, ele fica impedido de concorrer nas futuras eleições. Em 2000, por exemplo, o país acompanhou o caso de Luiz Estevão, que entrou para a história como o primeiro senador cassado. Ele foi acusado de ter mentido no Senado, ao negar envolvimento no desvio de 169 milhões de reais nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Em 2012, foi a vez do senador Demóstenes Torres. Ele foi acusado de usar o mandato para atender a interesses do bicheiro Carlinhos Cachoeira, que comandava um esquema de jogo ilegal em Goiás. O ex-senador vai ficar longe da vida política até 2027. No caso dos prefeitos, os números são maiores. De 2012 para cá, a Justiça Eleitoral cassou 142 prefeitos, a maioria por compra de votos e abuso de poder econômico durante a campanha. São Paulo e Minas Gerais lideram a lista de cassações, 19 cada um. Apenas Acre e Roraima não têm cidades com prefeitos cassados. As ações que visam a cassação por alguma irregularidade de candidato, o candidato eleito no caso, elas já existiam, sofreram sim alguns incrementos interessantes, mas a efetividade que foi dada a elas pelo legislador talvez tenha se traduzido nesse aumento do número de candidatos cassados. Agora, o que ocorre quando o político cassado deixa o cargo? Quem fica no lugar de um governador e vice cassados? Eu acho que é a presidente da Assembleia Legislativa. A do governador e do vice, os dois saírem? Quem assume é o presidente da Câmara Legislativa. Não sei. Se o cassado tiver recebido mais de 50% dos votos válidos, os eleitores precisam voltar às urnas. São as chamadas eleições suplementares. Caso contrário, o segundo colocado assume automaticamente. A regra que vai valer, em princípio, é essa, de que se houver a cassação, é nova eleição. Aí essa nova eleição pode ser direta ou indireta. Vai ser direta se for nos primeiros 3 anos do mandato. Vai ser indireta se for no último ano do mandato, essa cassação. E o cidadão pode ajudar nesse controle. Sabe como? Assumindo a responsabilidade de fiscalizar o dia a dia da política do país. Para que você tenha uma posição oficial, ou seja, judicial, que impeça a pessoa realmente ou de continuar candidata ou de continuar a exercer o mandato, você tem que ter o trâmite normal dentro da justiça, até para que haja o contraditório e a ampla defesa. Agora, é claro que o cidadão denunciando também, claro que de forma responsável, não são denúncias vazias e irresponsáveis, mas denunciando também isso nas redes sociais, a gente consegue também limitar a ação de políticos que queiram abusar ou do poder econômico ou político para a compra de votos. Veja daqui a pouco o financiamento de campanha com a reforma eleitoral de 2015. As regras mudaram. Saiba os detalhes depois do intervalo. Eu volto já já. As eleições municipais estão chegando e, para planejá-las, é preciso que as regras da votação estejam bem claras. Por isso, a Escola Judiciária do TRE do Espírito Santo convidou o ministro do TSE, Henrique Neves, para falar sobre as alterações na legislação após a reforma eleitoral de 2015. Confira. O
O Espírito Santo tem quase 2.700.000 eleitores em 78 municípios. E este ano, o eleitorado de 33 cidades vai ser identificado pela biometria nas eleições municipais. Aqui em Vitória, a previsão do TRE é terminar o recadastramento biométrico dos 257 mil eleitores da capital até o final de março. E para quem costuma deixar tudo para a última hora, o conselho é se adiantar. Eu faria esse apelo, porque após o dia 31 de março, aquele que não comparecerá terá o título cancelado. Marcada para o dia 2 de outubro, as próximas eleições municipais requerem planejamento e muito trabalho. Nesse momento, o TRE Capixaba concentra forças no recadastramento biométrico aqui na capital. Isso é muito importante, porque aí nós saberemos quantos somos e quem somos. É um sistema absolutamente seguro, que irá impedir fraudes, e esse é o objetivo. O planejamento das eleições exige que as regras que organizam a votação estejam bem claras para todos. Por isso, a Escola Judiciária do TRE do Espírito Santo convidou o ministro do TSE, Henrique Neves, para falar sobre as alterações na legislação após a reforma eleitoral de 2015. Um dos temas mais discutidos foi a mudança no financiamento de campanha. Os candidatos agora, além de não poder contar com os recursos oriundos de pessoas jurídicas, das empresas, também estão submetidos a um limite mais rígido. A propaganda eleitoral foi outro assunto polêmico discutido no encontro. O ministro pediu bom senso aos partidos e candidatos. Henrique Neves falou para um plenário lotado de juízes, promotores, advogados e servidores do TRE. Ele fez questão de destacar a transparência nas doações a partir de agora. 72 horas no máximo, depois de que houve o crédito numa conta bancária do candidato, alguém contribuiu com alguma coisa, ele tem que divulgar quem é o doador, de onde ele está recebendo o dinheiro. Isso tudo vai permitir uma melhor transparência, uma melhor fiscalização do sistema e das finanças dos candidatos. Para os participantes, o encontro foi esclarecedor. Uma oportunidade de contato direto com o Tribunal Superior Eleitoral e de conhecer experiências práticas das mudanças na legislação eleitoral. Como vieram essas novas normas que antecedem, inclusive, essas eleições próximas, é fundamental que a gente tenha esses questionamentos práticos e que, buscando nos livros, na doutrina, a gente não vai ter. Então, a presença dele é fundamental para o debate. O financiamento de campanhas políticas foi uma das principais mudanças que veio com a reforma eleitoral de 2015. E esse tema é tão importante que tem sido discutido no mundo todo. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico publicou um livro com uma análise sobre as legislações de financiamento de campanhas eleitorais em 9 países. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, é o autor do capítulo sobre o Brasil. Em outubro deste ano, 5.570 municípios vão eleger novos prefeitos, vices e vereadores. Partidos e coligações já se organizam para lançar seus candidatos e se concentram na captação de recursos para as campanhas eleitorais. Todo o dinheiro que entra no caixa dos partidos políticos para ser gasto com as eleições precisa ser declarado à Justiça Eleitoral. E mais, esses recursos não podem vir de qualquer lugar. Com a reforma eleitoral de 2015, apenas pessoas físicas podem fazer doações. Antes, as empresas podiam doar até 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição. Principal finalidade, evitar ou diminuir a questão da corrupção e a influência dessas empresas na política. Todo mundo sabe que grande parte dessas campanhas eleitorais, até hoje, são financiadas por grandes empresas. E acabam que aqueles partidos, aqueles candidatos que receberam valores, essas empresas, ficam, vamos dizer assim, devendo favores. Sindicatos, instituições religiosas e esportivas também não podem fazer doações. Para receber as doações, partido e candidato devem ter uma conta específica para registrar a movimentação financeira. É obrigatória a emissão de recibos. A doação deve constar na declaração do imposto de renda, mas não é abatida do imposto. E a aplicação de todos os recursos deve passar pelo controle da Justiça Eleitoral por meio da prestação de contas. Partidos e candidatos que não cumprem essas regras previstas na legislação eleitoral têm prejuízos. A regra é que se aplica uma multa de 20% e você é obrigado a devolver o valor
que foi destinado de forma irregular, alguma coisa de forma irregular para a campanha. Em relação aos candidatos, eles podem ainda responder criminalmente, né? Por abuso de poder, por uma série de crimes de influência. O assunto desperta interesse não só aqui, mas também no exterior. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico publicou um livro com uma análise sobre as legislações de financiamento de campanhas eleitorais em 9 países. O exemplar alerta para os riscos da democracia ser capturada por formas ilegais de financiamento de campanhas. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, é o autor do capítulo sobre o Brasil. Entre os pontos abordados estão o sistema de financiamento brasileiro, os mecanismos de controle e as iniciativas no sentido de garantir a transparência desse financiamento. A íntegra do capítulo escrito pelo ministro Dias Toffoli está disponível em inglês por meio de um link no site da Justiça Eleitoral. E no próximo bloco, o terceiro teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Será que alguém conseguiu invadir o sistema do TSE? É o que você vai saber já já. Agora o assunto é o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. No último programa, a gente mostrou como foi esse teste que reuniu 13 investigadores que tentaram invadir o sistema e mostrar as possíveis vulnerabilidades dele. Esse foi o terceiro teste das urnas feito pelo TSE. Você vai ver se algum investigador conseguiu colocar em risco o sistema de votação e as providências que a Justiça Eleitoral pode tomar em caso de sucesso. O ministro Henrique Neves apresentou o relatório com as principais contribuições dos investigadores que participaram do teste público de segurança. Planos de testes apresentados em consequência ao edital dos testes públicos de segurança do sistema eletrônico de votação pelos 4 grupos e um investigador individual totalizaram 11 propostas. Foram 3 dias de tentativas de ataques à urna eletrônica. Dos 8 planos, 3 identificaram algum tipo de vulnerabilidade no sistema, mas nada que colocasse em risco uma votação. A equipe, coordenada pelo especialista em Engenharia de Sistema e Gestão Pública, Sérgio Freitas, teve a missão de alterar os resultados de um boletim de urna, gerar novos códigos de verificação e, com o documento fraudado, digitar em uma outra urna resultados diferentes daqueles apresentados no boletim original. Parte do plano deu certo. O grupo mostrou que, atacando o algoritmo responsável pela geração do código verificador, seria possível alterar o resultado da votação em uma sessão. Mas isso só foi possível porque o grupo teve acesso ao código-fonte do sistema, muito antes da realização dos testes. Os investigadores apontaram a necessidade de uma assinatura digital nos documentos impressos, inclusive no boletim de urna. A partir deste diagnóstico, o TSE já fez alterações no sistema. Uma outra equipe de investigadores tentou quebrar o sigilo do voto a partir da gravação de áudio utilizada por pessoas com deficiência visual. Aí você deve estar se perguntando, mas para que áudio se as teclas da urna têm os sinais em braille? Essa foi uma alternativa encontrada pela Justiça Eleitoral para que as pessoas que não dominam a leitura em braille também pudessem votar. Na prática, funciona assim. Quando o eleitor entra na cabine de votação, ele vai encontrar um fone de ouvido. E com esse fone, ele vai poder ouvir o número e o nome do candidato que está digitando. Assim, poderá ter certeza que está votando no candidato escolhido. Para burlar essa ferramenta, o primeiro passo seria instalar um aparelho transmissor de áudio. A escuta
seria colocada na saída de áudio da urna e as informações passadas via Wi-Fi. Diante dessa possibilidade, a sugestão do grupo foi que o áudio utilizado pela urna seja criptografado. João Felipe preferiu encarar o desafio de atacar o sistema sozinho. Ele tentou interromper a votação, desligar a urna eletrônica, retirar as memórias e copiar tudo. Para que o teste meu seja aplicado, é preciso corromper muitas pessoas. Corromper o cartório eleitoral, os mesários, os fiscais dos partidos e até mesmo os eleitores. Então é um teste assim, impraticável assim, do ponto de vista prático, né? Para o ministro Henrique Neves, os testes são uma forma de tornar o sistema de votação ainda mais seguro. É uma oportunidade de colaboração entre a comunidade científica, as pessoas estudiosos da área de informática, com a Justiça Eleitoral que desenvolve os sistemas. Então, nesses testes, o objetivo não é simplesmente provar que a urna não tem nenhuma vulnerabilidade. Ao contrário, é tentar achar alguma coisa que, por mais rara que seja, possa ocorrer para que, mesmo diante da raridade do evento, possa ser já identificado qual a solução de como se proteger. A Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE já fez adaptações nos softwares com base nas sugestões dos investigadores. Agora, eles podem ser convocados novamente para testar o sistema corrigido. A partir de agora, trabalhos de marcenaria e pintura, por exemplo, dentro dos cartórios eleitorais de São Paulo, podem ser feitos por condenados que cumprem pena alternativa. É uma parceria entre o TRE paulista e o governo do estado. O objetivo é atender às necessidades de mão de obra da Justiça Eleitoral e, ao mesmo tempo, contribuir com a ressocialização daqueles que cumprem as penas. Confira. Este cartório na Zona Sul de São Paulo tem um jardim bem bonito. Para ficar assim, precisa de manutenção constante. E não é só espaço verde que necessita de reparos. Aqui neste momento eu estou precisando de jardineiro, estou precisando de pedreiro e eventualmente pintura, né? Porque às vezes a pintura aqui fica deteriorada. Um convênio assinado entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo deve ajudar a resolver o problema da falta de mão de obra no cartório. O acordo prevê que condenados prestem serviço cumprindo penas alternativas. A parceria com o TRE é importante justamente porque ela nos disponibilizou vagas em 191 cartórios hoje no estado de São Paulo. São os lugares onde nós também temos as centrais de penas alternativas. Nós estamos falando aí de 63 municípios no estado de São Paulo, 191 cartórios, onde nós vamos ter vagas para as pessoas poderem trabalhar dignamente. Inicialmente, o tribunal determinou algumas atividades que poderão ser ampliadas no futuro ou conforme a necessidade de cada cartório. A princípio, foram estabelecidas de eletricista, faxineiro, marceneiro, pedreiro e atividades nessa linha. As pessoas que vão trabalhar para o TRE de São Paulo cometeram crimes de menor potencial ofensivo, como lesão corporal simples, crimes contra a honra, de trânsito. Elas foram sentenciadas a uma pena inferior a 4 anos e que será convertida em prestação de serviços à comunidade. Os chefes dos cartórios vão indicar as vagas disponíveis e acompanhar o trabalho do condenado. Através de formulários, acompanhando toda vez que eles vierem prestar os serviços aqui. E aí a gente fornece essas informações para a Secretaria de Administração Penitenciária para que eles possam computar isso na pena do condenado. O Programa de Penas e Medidas Alternativas da Secretaria de Administração Penitenciária tem 2.500 instituições parceiras, como prefeituras e agora o TRE. Atualmente são 13.500 presos neste sistema. É o juiz quem determina se o condenado vai participar do programa.
Isso para o processo de reintegração, não só para quem está recebendo o serviço, como no caso do TRE, vai ter essa pessoa lá trabalhando de forma gratuita, mas para a pessoa que está prestando o serviço também, o fato dela não ter sido retirada da sociedade, o fato dela não ter ido para o cárcere, faz com que reincida menos, faz com que se reintegre realmente à sociedade. O cartório da Zona Sul, que a gente mostrou no começo da reportagem, tem 13 servidores e a parceria foi bem recebida por aqui. É uma oportunidade para eles e para a gente também, né? Cooperar com a gente e cooperar com a sociedade, né? O Brasil Eleitor fica por aqui. Gostou do programa? Quer ver um outro assunto relacionado à justiça eleitoral? Então é só escrever para a gente e sugerir a reportagem. Escreva, o endereço é brasileitor@tse.jus.br. E não se esqueça, esse e os programas anteriores podem ser vistos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!